Gente, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que as crianças devam ser vacinadas sempre. A recomendação, a criança tem que ser vacinada, né? E quando há recomendação das autoridades, você tem que levar a criança para vacinar. Acontece que muita gente não tem feito isso, alguns pais. Nos últimos 6 meses, tribunais de Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo já tiveram que julgar pais que não vacinaram por querer mesmo, não quiseram e não vacinaram os seus filhos. E outra coisa que nós vamos falar agora no programa, e você também pode mandar a sua pergunta através do WhatsApp 12996057731, é sobre as campanhas de vacinação. O Ministério da Saúde lançou ontem a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. A meta agora é vacinar 3 milhões de crianças e jovens de 5 a 19 anos. O período de vacinação vai até o próximo dia 13 de março. Não perca, dia 15 de fevereiro, próximo sábado, será realizado o dia D de mobilização para alertar os pais responsáveis ou os responsáveis sobre o risco, né? Que tem não vacinar, principalmente contra o sarampo, aí os adolescentes e as crianças. Por isso, hoje, eu estou recebendo aqui no nosso programa, para bater um papo sobre esse assunto, a alergista imunologista, doutora Ana Carolina da Mataim. Tudo bem, Ana? Você veio de onde, Ana? Eu moro em Taubaté. Taubaté, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. E ele, prazer, que já é participante ativo aqui do programa, é do time Santa Receita, o advogado especialista em Direito da Saúde, o doutor Elton Fernandes. Tudo bem, doutor? Muito prazer estar aqui novamente com vocês. Um bom ano, né? Bom para todos nós. Começando Amém. agora pra gente, praticamente. Doutora, e o que se espera dessa campanha de vacinação? Então, a gente Sábado, dia D. É um dia para estimular a vacinação, né? Para lembrar da vacina do sarampo, mas colocar em dia a carteirinha de todas as crianças, de todos os adolescentes, né? E principalmente quanto uma doença tão séria que a gente achou que tivesse acabado, mas infelizmente está por aí, né? Na verdade, através das vacinas, que doenças acabaram? Foram erradicadas? Então, a gente conhece várias que acabaram, né? A tuberculose, a vacina BCG ajudou muito, né? A coqueluche tinha acabado, voltou. A difteria, o tétano, né? E assim vai. Agora existem outras vacinas que existem as vacinas, a gente esquece, abranda a situação, mas depois volta e tá aí na Eu mídia. lembro que eu via casos ainda quando pequena de paralisia infantil também, né? Também, e, poxa vida, a vacina foi a salvação. Isso. Agora, por que, doutor Elton, tem pais que insistem em não vacinar os filhos? E a qual penalidades eles estão sujeitos pelas leis brasileiras? Pois isso, na verdade, é um obscurantismo que está ali, uma questão que ultrapassa, no final de contas, qualquer barreira legal, porque tem gente que acredita, nós estávamos conversando antes do programa, tem gente que acredita de fato que a vacina vai fazer mal e etc. tal, e na verdade está se beneficiando. Às vezes tem gente que diz assim, eu não vou tomar porque nunca tomei e não preciso. Mas essa pessoa, né, doutora, está se beneficiando da coletividade. Ela está se beneficiando do fato de que todo mundo tomou vacina. Acho que o nosso principal ponto é assim, a gente tende a entender a violência como agressão. E a falta de cuidado também é um tipo de violência importante. E a falta de cuidado dos pais com relação aos seus filhos é um tipo de violência, sim, de um abandono, de um abandono, que é punido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tem punição. Que punição é essa? Olha, inicialmente você pode ser punido em 20 salários mínimos. E em casos mais graves, e claro, aí é um caso muito grave, você pode inclusive perder o poder familiar, perder o poder sobre os seus filhos, que é, no jargão, perder a guarda dos seus filhos. Mesmo? Você pode acontecer isso. É evidente que o direito não quer isso, porque imagina o trauma para essa criança, para os pais, para a família. Então é evidente que isso não é desejável. Agora uma pergunta para os dois. Se sabe por que esses pais não vacinam? Que questões levam? Porque a gente teve uma enxurrada de fake news em relação à vacina do HPV, que eu me lembro. Isso. E deve ter tido de outras também. Então, essas notícias falsas de que a vacina faz mal, de que não precisa, que é melhor criar a própria imunidade e tal. Quais são, além desses, os motivos que levam os pais a não vacinar seus filhos? Vou falar primeiro aqui. Tá. Como médico, o que você sente? Então, assim, gripe, por exemplo, né? As pessoas têm a noção que a gripe, a vacina da gripe, ela vai causar o quê? A gripe.
Só que, na verdade, a vacina não é de vírus vivo, ela é uma partícula do vírus, então ela causa uma reação, o corpo reconhece aquilo, mas não causa a doença. Só que ela só consegue ser liberada na época do inverno. Então, coincidentemente, as pessoas ficam doentes mais nessa gripadas. época. Então né? tem sempre aquele que fala, Então, tomei a confunde. vacina, fiquei gripada. Piorou, mas não tem uma coisa É por causa a da ver com- região, Tá. né? Da época do ano Sim. mesmo, inverno. Outra situação é a HPV. Né? A HPV, o que aconteceu, a primeira vez que começou a campanha lá no litoral do nosso estado, aqui de São Paulo, algumas adolescentes tomaram vacina, daí uma conversa com a outra, passa mal, fica nervosa, tal. Elas são todas acompanhadas até hoje, tiveram história de que elas desmaiaram, né? Ficaram em observação, tudo depois, mas depois não teve nenhuma complicação. Então foi um surto que acontece muito com os adolescentes, né? Eu tenho um filho adolescente, sei como é. Né? E, assim, eles ficam nervosos e daí é um surto coletivo. E agora, o ano passado, também teve isso lá na região norte, né? Que também falaram que pudesse ser, até a Sociedade de Infectologia, de Imunologia, que é a de vacina, também soltou uma nota falando que não aconteceu nada, foi nada comprovado, e que a vacina é segura, porque o câncer de colo de útero, que é o que essa terrível. vacina protege, Meu gente, Deus. pelo amor de Deus, né? E se transmite, né? E é É. para meninas e meninos. Isso. Olha, você sabe que E essa vacina alguns custa anos, particular, isso que eu ia na falar. clínica, 400 a Então, 500 você reais, sabe que uma em São dose. Paulo, em São Paulo, essa vacina estava custando já há alguns anos R$600. Então, quando veio a campanha de vacinação, eu falei, nossa, que bênção, porque a Como gente que não lutou vai tanto aproveitar? em televisão, em programas femininos, falando, tem que fazer vacina, tem que liberar para quem não tem dinheiro, não é justo filha e filho de gente com uma situação financeira Humilde. melhor Aham. estar protegido contra câncer de útero e os pobres não. Aí vem a vacina e a pessoa não leva a filha para tomar vacina. Sobra. É triste. De Como perder. médica. É muito triste, né? Então, assim, essas notícias, às vezes as pessoas procuram em lugares que não deve procurar, né? A gente tem a Sociedade Brasileira de Imunologia, tem os médicos que hoje em dia a gente está na rede social, tudo, né? Falando dessas coisas, porque você tem que tomar cuidado onde que você procura a sua Principalmente sua nos notícia, dias de hoje, né? que a vida sexual ativa começa muito Nossa. cedo, Muito cedo, sim. entre os adolescentes. Agora, quando o pai não vacina, ele tem alguma justificativa, doutor? Na verdade, do ponto de vista jurídico, a justificativa que se dá é de que o filho é meu e eu tenho o direito de decidir sobre. Isso não é no todo verdade. Vamos então deixar explica isso claro. juridicamente como funciona. Vamos pensar o seguinte, nenhum pai, por exemplo, estávamos conversando antes, pode dispor da sexualidade da filha. Seu direito, seu poder sobre os seus filhos não é ilimitado. O próprio direito, no final de contas, ele causa uma limitação. E que limitação que é essa? A coletividade. Então, ninguém é obrigado, por exemplo, a se tratar de um câncer. Ninguém está obrigado pela lei a se tratar, Sim. porque não é contagioso, não é? Então, eu posso, no final de contas, decidir, enquanto maior e capaz, falar assim, eu não vou fazer um tratamento tal. Quando, no entanto, eu coloco em risco a coletividade, o direito não permite que você faça isso. Certo. Porque aí é o que a gente chama no direito de supremacia do interesse público sobre o meu interesse privado. Agora mesmo com o coronavírus, quer dizer, a pessoa tem o coronavírus e fala, não vou fazer nada, não vou me tratar, não vou fazer... Como? Não é assim? Não pode. Está colocando em risco Em todo absoluto. mundo, não é assim? Aliás, muito antes, inclusive, agora tem uma lei especificamente que foi aprovada a toque de caixa no Congresso Nacional, mas mesmo sem a lei, seria absolutamente factível pela própria Constituição, do jeito que ela é, a gente já permitir, por exemplo, que essas pessoas entrassem em quarentena no Brasil, porque você não tem a possibilidade de dizer não vou me tratar e colocar em risco a coletividade. Então isso não pode e o direito, no final de contas, ele nunca permitiu esse tipo de conduta. Então, quer dizer, nenhum pai, assim como esses exemplos que nós temos, tem o direito Não. de... O direito de eu educar o meu interferir filho nisso. e eu criar é respeitável, é da família, mas existem questões, no final de contas, que são coletivas e o direito dos pais sobre os seus filhos não é ilimitado. Me conta alguns casos aí dos tribunais. Eu falei que em Minas, Santa Catarina, São Paulo, aconteceram casos que foram parar nos tribunais, né, para decisão judicial do que fazer com aqueles pais lá que não quiseram vacinar os filhos. Foram denúncias, então? São denúncias, muitas De vezes... parentes, de vizinhos, de Muitas quem vezes sabe? sim. Escolas, por exemplo, né? Porque a O doutora... médico pode denunciar? Então, a gente estava conversando sobre isso, né? Porque que aí existe tem a lei o sigilo, de sigilo médico. médico.
né? Então, eu acho que essa lei ajuda muito a gente, até porque se as escolas conseguirem documentar isso... Elas podem. Elas podem, Sim. né? Porque a criança sempre comenta, né? É. E também é E às importante... vezes um avô, vó, um vizinho, que Exatamente. sabe, a madrinha. E eu acho importante ter uma certa proteção dessa relação para que a família e para que a própria doutora no consultório dela possa, de peito aberto, a família possa admitir o que está acontecendo e ela possa prestar a melhor orientação. Né? É assim, o direito, no final de contas, só tem que entrar na última cena, é a última coisa. Agora, mas aconteceram casos. Aconteceram casos. E há casos na justiça, por exemplo, de pais sendo acusados de homicídio culposo porque a morte do filho, no final de contas, foi causada pela ausência, há uma relação de conexão com a ausência de vacinação e pais são acusados na justiça de homicídio culposo. Então, assim, esses casos... O homicídio culposo é quando não houve a intenção de matar, Exatamente. mas matou. Exatamente, morreu. E morreu por uma falta de cuidado dos pais. Então, quer dizer, pode haver esta consequência. Isso não é inédito, isso acontece, infelizmente. E isso é absolutamente indesejado. Então, eu concordo com a doutora quando ela diz, olha, a escola, sem dúvida nenhuma, é o melhor caminho para que a gente exija a carteirinha de vacinação, para que aí a gente possa controlar quem está vacinando e quem não está. E o Conselho Tutelar... É isso que eu ia falar. Né, tem um papel ativo. A gente estava conversando, porque assim, na rede pública, a gente tem uma ligação muito importante com o Conselho Tutelar. Então, a gente até tem assistente denunciar social. Crianças que estão apanhando. Então, eu até falei para ele... Na rede pública é fácil, a gente vai lá, aciona assistência social, entra toda a equipe e o Conselho Tutelar vai atrás. Agora, o problema é a rede privada. Esse é um problema que eu enfrento e que os meus colegas também. Porque o que a gente vai fazer, né? A gente fica nessa incógnita também. E um fator importante, assim, que eu acho que é bem importante de entender e explicar para as pessoas é assim, a gente está aqui em 10 pessoas. A gente nunca sabe quem tem imunidade normal. A gente não sabe. Às vezes a pessoa nasceu com imunidade baixa. Às vezes está numa fase, né? Fez um tratamento, né? Com imunossupressor. A gente não sabe. A gente está olhando para um, para o outro, a gente não sabe. Essa pessoa que parece muito saudável, na verdade, se ela tem contato com um vírus muito grave, aquela doença vai ser muito, muito grave para ela e pode levar ela a óbito. E às vezes um paciente que não tem uma imunidade tão baixa, ele sobrevive, ele passa aquela doença, né? Então, na relação do sarampo, por exemplo, é uma vacina que o paciente com imunodeficiência, imunidade baixa, ele não pode receber, porque é de vírus vivo. A vacina a BCG, que é de tuberculose, ou a de febre amarela, né? São vacinas de vírus vivo, ou a BCG é de bactéria viva. E a pessoa, se ela recebe com a imunidade baixa, ela tem a doença. Então, a gente contraindica. Paciente que saiu de transplante, Mas por você exemplo, falando assim, não está assustando as pessoas que estão em casa e é capaz de não vacinarem seus filhos? Não, a gente tem que ter noção que a gente está protegendo uma pessoa. Tá, mas né? se não tomar o sarampo, a vacina de sarampo, o sarampo mata. Então, mas se eu tomar e eu tenho imunidade boa, eu vou proteger... Mas a maioria não tem imunidade boa, não? A maioria tem. Então, peraí. Eu tenho que ir para o intervalo para a gente discutir bem isso daqui. Porque eu não quero de maneira alguma assustar as pessoas que estão em casa assim. Então, será que meu filho tem imunidade baixa? Eu não vou vacinar, não. Não, porque o que a gente sabe é da importância dessa vacinação, né, contra o sarampo. Porque eu até sei, pelos médicos que eu entrevisto, não sou médica, mas que o sarampo pode dar numa criança, mesmo que tenha tomado a vacina. Mas dá de uma forma tão branda que não vai ocorrer nada, não é? Agora, se não tomou e der o sarampo é uma doença que mata, não é? Se você não tomar vacina e tiver o sarampo, mata. Sim. Pode ter pneumonia, pode ter várias complicações. Você está querendo dizer que também é perigoso tomar? Não. É perigoso tomar para quem tem imunidade baixa, doença mesmo, imunodeficiência primária, doenças graves Mas aí mesmo. Os pais devem estar sabendo Estão disso. sabendo. Só que esse paciente que tem imunodeficiência grave, ele está protegido se você que tem imunidade boa tomou a vacina, porque você não vai ter a doença, então você não vai transmitir para ele. Entendi o que você quer dizer. Entendeu? Então, se todos se vacinarem ao redor, nós estaremos protegendo até aqueles que com imunidade baixa não pode tomar. Mas não é o caso, que fique bem explicadinho aqui, que nesses casos, que são bem poucos, as pessoas estão sabendo disso, estão sendo orientadas pelo médico. Porque, de um modo geral, todos devem tomar.
Todo mundo. Eu acho que durante todo o ano nós temos campanhas, né, doutora, de vacinação. Tem, vacina a gente tem que lembrar o tempo inteiro, porque as pessoas se esquecem. É verdade, viu? Né? E depois o pior é que quando você cresce, às vezes os pais não estão mais aqui, e aí vem uma vacina para você tomar e você fala, e agora? Tomei ou não tomei, tomei ou não tomei? Vai procurar a carteirinha, onde está? Então, nem a carteirinha acha, né? Tem que voltar no posto, né? Hoje em dia a gente tem os aplicativos, dá pra gente guardar nos hoje em dia ficou mais fácil, mas antigamente, nossa, era no papel de pão, tô brincando. A carteirinha. Nem tanto, né? O que é importante dizer também é que a vacinação obrigatória pelo ECA é aquela que é no Programa Nacional de Imunização. O estatuto. Isso, estatuto. O Programa Nacional de Imunização, isso é um dever dos pais. Esse tem que ser obedecido. Isso. Aí a doutora vai dizer pra gente certamente que é desejável ir além disso, talvez, né? Isso. A gente estava até conversando, né? Que o ano passado teve aquele susto do neto do Lula, né? Sim. Que teve suspeita de meningite, depois acabou considerando que não fosse. Mas daí todo mundo foi pro particular, porque tinha as vacinas meningite B, a CWY. Nossa, como que o pediatra não falou? Mas vários colegas, a gente mesmo no dia a dia, a gente fala, né? Existe essa vacina, você pode fazer a mais. Porque a gente tem uma sociedade, que é a brasileira de imunologia, que são as vacinas todas que existem, estão lá. Tem um site muito legal, esse site. E a gente tem o Programa Nacional de Imunização, que é o programa do Brasil, do governo federal. Nossa, o nosso país tem muita vacina. É um dos países que mais dá vacina. Alguns só na rede particular. Mas eu sei que para idosos também tem vacinas bem especiais, não é? Você tem que procurar. Vamos às perguntas do nosso público, que a primeira fala exatamente sobre uma vacina nas redes particulares. Boa tarde, Santa Receita. A vacina a Vânia. Contra a dengue encontrada na rede particular, tem alguma restrição? Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Então, a vacina contra a dengue, ela foi estudada e ela é indicada para quem já teve dengue, que tem sorologia comprovada, que tem muita certeza, não pode dar. Né? E é a partir de 9 anos até 45 anos, que as idades é o que a gente estava conversando aqui, né? A gente tem que respeitar as idades e as contraindicações de algumas vacinas, mas a da dengue específico é disso, é isso mesmo. Dessa idade até 45, mas só para quem já teve. Eu acho engraçado, viu? Algumas coisas você já viu que vai só até os 50 ou 60? Pois é. Passou disso, meu filho se vira, morre porque, né? Agora, para se aposentar, você tem que ter 90, né? É uma loucura esse país, viu? Vamos à próxima, então, tá respondido aí. É a Gláucia. Olá, Cláudia, boa tarde. Oi, Gláucia. Minha filha tem APLV. Não dei a segunda dose da vacina de rotavírus, pois ela estava em reação. Agora está estabilizando. A vacina de rotavírus é segura? Protege para a vida toda? Ela também é de Minas, Ribeirão das Neves. Então, a PLV é alergia à proteína do leite de vaca, né? Alergia ao leite, tá? Não é intolerância à lactose, é outra conversa isso aí. É diferente, né? E a vacina de rotavírus, ela é dada de 2 meses e a segunda dose 4 meses. Então, se você já passou, o bebezinho já passou dessa idade, nem se dá, a gente não atrasa ela. Ela tem uma contraindicação bem importante, que é quando o paciente já teve sangramento intestinal. Então, se ela teve sangramento intestinal, o bebezinho, né, às vezes por causa da alergia do leite, acontece. Daí não tem indicação, tá? Então tem que conversar com o alergista. E se já passou dos 4 meses se passou dessa idade, também não se faz mais. Vamos à próxima pergunta, as dúvidas do nosso público. Você pergunta, o Santa Receita responde. Aí a Ana Andrade. Boa tarde, Santa Receita. Eu queria perguntar para o advogado se a fibromialgia dá direito em aposentadoria por invalidez. Ela é de Natal, Rio Grande do Norte. Ana, bom, você precisa estar, na verdade, na qualidade de segurada. Então, quer dizer, se você tem que estar segurada ao INSS e, eventualmente, a depender da manifestação da fibromialgia no seu corpo, sim, pode ocasionar, sim, a aposentadoria. O difícil acho que é provar, né? Porque a fibromialgia é tão difícil de ser diagnosticada. O tratamento é multidisciplinar porque dói o corpo todo. Sim, não é simples. É difícil, é uma doença difícil. Não é simples. Muitas vezes esses casos vão parar na justiça e via uma perícia judicial, às vezes é possível comprovar que essa pessoa precisa, sim, da aposentadoria. Aí, no caso concreto, com a perícia, o juiz pode conceder. Mas não é simples isso, tá? E vai demandar provavelmente uma ação judicial com um advogado aí da sua cidade de Natal.
Certo, vamos a mais uma. A Maria Hermínia. Oi, Hermínia, boa tarde, Claudete, boa tarde. Gostaria de saber quais as vacinas indicadas para uma pessoa de 60 anos. Então, 60 anos, né? A gente tem a vacina de herpes zoster, que infelizmente não tem no SUS, né? Mas é importante, que é né, doutora, essa daí? muito interessante. Nossa, eu não tomei não, mas eu tô a fim de tomar, porque, olha... Ela é uma dose perigoso isso aí. única, é liberada a partir de 50 anos, e é uma doença muito, que as pessoas chamam de cobreiro, né? Que, e é dolorida, que dói muito. E quando a pessoa teve a doença, tem que esperar 1 ano para fazer a vacina. Então, geralmente a pessoa só vai atrás da vacina quando tá com aquela doença. Daí a gente tem que falar que tem que esperar 1 ano. Tem que esperar. Daí... Porque o herpes, desculpa, o zoster, ele pode estar em qualquer região do corpo, né? Isso, é que o paciente, quando é o vírus da varicela, que é da catapora, o vírus ele se aloja lá no nervo. Então ele segue um dermátomo, né? Pode dar no rosto, pode dar na linha do tórax. E a vacina protege? A vacina protege contra essa doença. Pra sempre? É uma dose e só? E protege contra a recidiva também. Se você já teve, você espera 1 ano e daí depois você toma a vacina, você vai evitar que tenha recidivas. E é única? É dose única. Então, essa daí você pode anotar e já tomar. Quais mais? Vale a pena. Da gripe? A da gripe, pelo amor de Deus, me ouçam. Todos, né? Existe a tríplice, assim, tem 3 vírus da gripe, né? Geralmente a do SUS, ela vem com 3 vírus. E existe, na rede particular, com 4 vírus, que a gente chama de tetra. Tá. Né? Mas, assim, o que for, é muito importante. É importante a gente se vacinar todo ano. Se uma criança, até 8 anos, a primeira vez que ela tomou só 1 dose no ano passado porque ficou doente, não conseguiu tomar a segunda, lembra que tem que tomar 2 nesse ano. Mas 60 anos a gente recomenda todo ano. E a de pneumonia, né? Daí existe a vacina contra pneumococcus, né? A pneumonia 13, que é particular. Ela é mais potente porque ela é conjugada, ela dura mais tempo, é uma dose única só. E existe a pneumo 23, que tem a recomendação certa lá pelo SUS para conseguir, mas particular você pode fazer em qualquer época da vida também. Mas a mais moderna é a pneumo 13. Daí, se a gente tiver condição, faz essa e depois de 6 meses a 12 meses faz a pneumo 23. Se não tiver condição financeira, vai no SUS, pede encomenda. Não chega assim, R$300. Não é assim, depende, né? É que a da herpes zoster, com certeza. Mas a herpes zoster, ela é bem mais cara, entendeu? 600. Então eu acho caro. Perto de uma, perto de outra. Né? Perto dos preços dos antibióticos, né? Mas que nem tem uma pessoa muito querida que tá tomando um remédio para parar de fumar. E o remédio para parar de fumar custa, acho que é 400 e pouco por mês. Mas aí ele fez as contas que estava gastando quase 400 com o cigarro. Então... E estava morrendo. Então, e tem consequências. Tudo na vida, uma coisa compensa a outra, né? E fazer umas continhas aí. Desculpa cortar, mas a principal causa de morte, né? Até quando a gente tem gripe, a consequência é a pneumonia. Né? Então, nossa, a vacina de pneumonia é muito importante para o idoso. Né? Tá certo. Então, tá respondido aí para ela. Vamos para Maria do Carmo. Boa tarde, eu tenho um casal de filhos com idade de 22 e 19. Tomaram a vacina quando pequenos. Tem que tomar a do sarampo de novo? Então, a vacina de sarampo, a gente tem que ter a carteirinha. Se tiver a carteirinha, fica mais fácil. Mas, acima de 30 anos, é 1 dose. Até 30 anos, tem que ter 2 doses na carteirinha. A recomendação é essa. Então, tem que ver a carteirinha, 22, 19 anos, só tomaram uma. Né? E provavelmente vai ter que tomar a 2ª dose. Tá, se só tomou uma, até os 30 anos, 2 doses. E se passou disso também, já agora fica uma só, sem... Eu fiquei tão frustrada, falei, como assim? Agora eu não vou poder tomar vacina, não. E se perdeu a carteirinha, vai atrás e toma, gente. Antes tomar uma mais do que, né? do que não tomar. Tatiane, oi, boa tarde. O médico me pediu para fazer um cateterismo. O hospital me pediu para listar tudo que será utilizado no procedimento. Isso está correto? Não sei se um dos dois vai poder te responder, mas... Você me pediu para listar tudo que será utilizado no procedimento. Na verdade, por uma questão, o médico vai fazer a indicação de tudo aquilo que ele vai utilizar dentro do procedimento. Então, mas não que até ela vai ter que pagar. Mas não que ela vai ter que pagar. Se ela tem plano de saúde, por exemplo, o pagamento da despesa tem que ser absolutamente integral. Coberto tudo. Taxa, material, internação, não tudo. Paga nada. Nada. Quer dizer, já pagou, nada. Né? Exatamente. Já paga todo mês. Exatamente. Todo santo mês está ali pagando. Todo santo mês está pagando, é verdade. Pedir a relação, tudo bem. Cobrar do paciente, não.
Desculpa, querida, eu não sei se foi isso, que se você quis perguntar, não deu para entender muito bem aqui. Agora, a próxima é a Daniela Andrade. Boa tarde, minha pergunta é para o doutor. Um paciente com hipertensão pulmonar tem direitos, né, como os pacientes de câncer? Ela é de Campina Grande, Paraíba. Infelizmente, Daniela, não necessariamente. Não? Os pacientes com câncer, eles têm alguns direitos muito específicos na legislação. Entre eles, por exemplo, o paciente que está com câncer, ou que na verdade pode até ter curado o câncer já, mas o aposentado ou aquela pessoa que recebe uma pensão, ela não paga, por exemplo, imposto de renda, tá? Então esse é um direito mesmo. Compra carro com preço, exatamente, com carro com IPVA, assim. O IPVA, essas questões de IPI, por exemplo, muitas vezes a justiça até amplia esse direito para quem entra com ação judicial. Mas os direitos do paciente com câncer, eles estão bem consagrados já na nossa legislação. Então, por exemplo, mesmo para aquela pessoa que já teve o câncer curado, isso é muito comum. Às vezes vem a Receita Federal, vem o INSS e passa novamente a descontar imposto de renda dessa pessoa. E não pode? Não pode. A justiça já entendeu que isso é absolutamente legal. Tá, agora não é o caso da hipertensão pulmonar. hipertensão. Tá bom. Vamos à próxima pergunta. É Wesley Castro. Oi, Wesley. Ele é de Aparecida de Goiânia, Goiás. Boa tarde, Cláudia. Oi, lindão. Gostaria de perguntar ao advogado o seguinte. Minha mãe recebe pensão por morte do meu pai. Ela eventualmente está com alguns problemas de saúde. Ela consegue se aposentar por doença sem correr o risco de perder a pensão? Dá para responder, doutor? Dá, é assim. Porque, na verdade, nós temos aqui uma doutora especializada em aposentadoria, né, em Previdência Social, que é a doutora Tatiana. Ele cuida mais dessa parte médica, mas de um outro lado. Mas ele vai te ajudar. Vou só tentar aqui, Wesley, ajudar da seguinte forma. Em princípio, pela legislação, o fato de ela receber uma pensão não a impede de se aposentar também e conseguir esse direito. Uma coisa não vai impedir a outra. Aí a grande questão é entender se ela é contribuinte do INSS e se ela preenche aí os critérios da aposentadoria, que aí eu já não sou mais especialista. Tá, mas uma coisa não impede a outra em princípio. Tá certo. Bom? Doutor, voltando ao nosso tema lá, né, até pra gente fechar esse nosso bate-papo, então, de que forma você orienta a população? Sei de alguém que não está vacinando os filhos, devo denunciar? Deve denunciar para o Conselho Tutelar. É a primeira medida que eu recomendaria. Na verdade, hoje, até o Ministério Público mesmo, ele recebe denúncias pela internet. Então, assim, no limite, mas eu vou me expor, entra na internet, se tiver acesso, faz uma denúncia ao Ministério Público. O Conselho Tutelar, sem dúvida nenhuma, é ainda o órgão mais importante, tá? Por quê? Porque eles têm ali essa missão primordial do Conselho Tutelar, é zelar pelas crianças, então faz a denúncia e o Conselho Tutelar toma as medidas necessárias. Muitas vezes o próprio Conselho leva a promotoria ao Ministério Público, que entra com ação judicial e que a gente acaba tendo a repercussão na mídia depois. E avisando aos pais, então, relembrando, pais que não vacinam os filhos naquela relação de vacinas, exatamente, né, do Ministério da Saúde, estão sujeitos a penalidades. Estão sujeitos a penalidade de 20 salários mínimos até, eventualmente, num caso muito grave, destituição do poder familiar. Tá. Perco os meus filhos. E, claro, se acontecer alguma coisa com os filhos, além de toda a culpa, além de tudo aquilo que vai ficar remoendo, pode sofrer uma ação penal. Tá certo. Doutora, e da sua parte, assim, sábado tem vacinação contra o sarampo, né? As vacinas estão aí. Qual é a recomendação para quem está em casa? Nossa, procure o posto mais próximo, né? Não deixe para depois, porque a saúde da gente não pode ficar para depois, né? Lembra de todo mundo aí de casa. Eu conversei com a doutora Ana Carolina da Mataim, alergista e imunologista. Muito obrigada por ter vindo. É a primeira vez, né, Ana, que você vem? E o doutor Elton Fernandes, advogado especialista em Direito da Saúde, que já é aqui do time Santa Receita. Para falar com ele, 11 São Paulo, é o código de área, 3141-0440, 3141-0440. E tem redes sociais também, não tem, doutor? Elton Fernandes Advogado, ou quem quiser seguir o escritório, Elton Fernandes Advocacia. Qualquer um, estamos ali e é sempre bem-vindo. Tá certo. Obrigada aos dois. Obrigada pela presença